Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Pulgar volta, mas Felipe Luiz deve ter 5 desfalques hoje à noite contra o Botafogo. Flamengo pode contratar Matias Fonseca e Nicolás Fonseca após empresário do Arrascaeta oferecer a dupla ao Flamengo. Flamengo de olho em ex-jogador de rival carioca para 2026 e nação à prova de imediato. Flamengo e Botafogo se enfrentam hoje pela 28ª rodada do Brasileiro. Vamos saber tudo sobre esse jogão de bola. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Depois da parada para a data FIFA, o Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, às 19h30, horário de Brasília, contra o Botafogo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o técnico Felipe Luiz vai ter 3 desfalques no meio de campo, 2 suspensos e um retorno para o jogo nessa noite no Nilton Santos, mais conhecido como o Enchinão. A novidade do clássico vai ser a volta do Eric Pulgar, que está recuperado de uma lesão no pé direito e vai ser uma opção para o banco de reservas. Apesar do longo período de inatividade, mais de 3 meses, o jogador pode ganhar minutos, já que o setor de meio de campo conta com alguns desfalques. O Pulgar disputa uma vaga com o garoto Everton Araújo, que tem chances de iniciar pelas circunstâncias. Mas o longo tempo fora e o fato de estar pendurado com 2 cartões amarelos vão pesar nessa decisão do Felipe Luiz. Já o Saul, Alan e De La Cruz estão praticamente descartados. O Saul teve dores no tornozelo e fez o primeiro treino parcial com o grupo apenas nessa terça-feira e vai ser reavaliado para saber se pode, ao menos, iniciar no banco de reservas. Mas não há otimismo pelo departamento médico. Já o Alan tem uma fascite plantar, enquanto o De La Cruz vem fazendo reforço físico e tem problema crônico no joelho. Ambos não costumam jogar em gramado sintético. O Felipe Luiz vai ter os reforços do Léo Pereira e do Alexandro, que cumpriram suspensão na última rodada. Por outro lado, Danilo e o Wallace estão fora depois de terem sido expulsos na derrota para o Bahia. Vale lembrar que o Flamengo está na 2ª colocação da tabela com 55 pontos, 3 a menos que o Palmeiras, que é o líder com 58 e que também joga hoje no Allianz Parque contra o Red Bull Bragantino às 19 horas. Em terceiro vem o Cruzeiro com 52 pontos. O Botafogo está na 5ª colocação com 43 pontos, mas vive uma instabilidade de resultados porque nas últimas 6 partidas na competição teve 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O alvinegro, que disputa apenas o Campeonato Brasileiro, até ingressou no G4, que é a zona de classificação direta para a Libertadores, mas perdeu a posição para o Mirassol, que venceu o Fluminense num jogo atrasado durante a parada pela data FIFA. Já o Flamengo volta dessa data FIFA pressionado pela perda da liderança do Campeonato Brasileiro. Nas últimas 5 partidas, incluindo a Copa Libertadores, o rubro-negro venceu apenas uma vez contra o Corinthians. Foram 2 empates e 2 derrotas. Esse jogo vai ter a transmissão do Premier Futebol Clube em canal pago, da TV Record em canal aberto e da Cazé TV no streaming no YouTube de graça. A provável escalação do Flamengo vai ser Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Pulgar ou Everton Araújo, Jorginho e Arrascaeta, Carrascal, Pedro e Lino. Lembrando que tem 2 amarelos aí, Jorginho, Arrascaeta, Eric Pulgar, Carrascal e Alan. Estão pendurados. O Botafogo vem com Léo Link, Matheus Ponte, Davi Ricardo ou Gabriel Silva, Barbosa, Marçal ou Alex Telles, Alan e Marlon Freitas, Santi Rodrigues, Savarino e Cuiabano, Matheus Martins, pode ser também, e Arthur Cabral na frente. Apita o jogo o carioca Alex Gomes de Stefano, assistido por Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, do Rio, e Vitor Hugo Imazu dos Santos, do Paraná. E no VAR, Rodolfo Toschi Marques, também do Paraná.
A grande notícia, para mim, pelo menos, vendo essa escalação aí, é a volta do nosso querido Pedro, né, no comando do ataque, porque ninguém aguentava mais ver o Plata e o Bruno Henrique improvisados ali, não dando conta do recado, né, com o melhor centroavante do Brasil no banco de reserva. Vamos combinar. Ainda bem que você, Felipe Luiz, acordou e corrigiu uma das suas convicções meia furadas aí. Vamos torcer pelo nosso artilheiro e que ele faça muitos gols hoje à noite. E dá-lhe, Pedro! Aí eu te pergunto, qual vai ser o placar desse jogo? Coloca aí pra gente brincar. E o meu eu vou dar lá no final desse programa. A Câmara dos Deputados vai realizar uma sessão solene no dia 12 de novembro para comemorar os 130 anos da fundação do Clube de Regatas do Flamengo. A homenagem, proposta pelo deputado doutor Luizinho, PP do Rio de Janeiro, líder do Progressista na Casa, e apoiada por outros 13 parlamentares, busca celebrar a trajetória de um dos clubes mais populares do mundo. A informação foi do portal Poder 360. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, vai participar desse evento na Câmara dos Deputados e, na mesma data, vai ser agraciado com o título de cidadão honorário de Brasília, em uma cerimônia na Câmara Legislativa do Distrito Federal. No requerimento que deu origem à homenagem, o deputado doutor Luizinho destacou a grandiosidade do clube, afirmando que o Flamengo é, em números absolutos, o clube de futebol com maior quantidade de torcedores em todo o mundo. O documento também ressalta a popularidade nacional do time, com uma torcida estimada em 46,9 milhões de pessoas. Fundado em 17 de novembro de 1895, o Clube de Regatas do Flamengo nasceu de um grupo de remadores do bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro. A paixão pelas competições náuticas foi o pilar inicial da instituição, que rapidamente se tornou uma grande força no esporte nacional. A entrada no futebol, que viria a se tornar a principal modalidade do clube, aconteceu em 1912. Desde então, o Flamengo construiu uma história rica em conquistas, se consolidando como uma potência no cenário esportivo nacional e internacional. Entre os títulos de maior expressão do clube, citados no requerimento da homenagem, estão o Mundial de Clubes de 1981, as Copas Libertadores da América, os Campeonatos Brasileiros, as Copas do Brasil e os Campeonatos Cariocas. A homenagem na Câmara dos Deputados reconhece não apenas os feitos esportivos, mas também a relevância cultural e social do Flamengo, que ao longo dos seus 130 anos se tornou um símbolo de paixão para milhões de brasileiros. Parabéns, Flamengo, pela homenagem muito bem merecida. É ou não é outro patamar? A torcida do Flamengo demonstra mais uma vez a sua grande força e promete transformar o Maracanã num caldeirão em 2 partidas fundamentais para essa temporada. Nessa terça-feira, foram divulgadas parciais de ingressos vendidos para os jogos contra o Palmeiras pelo Brasileirão e contra o Racing da Argentina pela semifinal da Copa Libertadores, com um total de 82 mil ingressos já comercializados. 40 mil já foram vendidos para a partida de domingo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, jogo decisivo. Para o jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Racing, nessa quarta-feira, dia 22, às 21h30, horário de Brasília, a parcial de vendas já tinha alcançado a marca de 42 mil ingressos. Conforme levantamento feito pela página Roxos por Futebol, o Mengão soma ampla vantagem sobre o rival Botafogo, mesmo fora de casa. Nos últimos 10 jogos, são 8 vitórias do Mengão. O que mais impressiona nisso, além das somente 2 vitórias do Botafogo, é que não houve nenhum empate entre eles. A última vez que o Botafogo e Flamengo terminou empatado no Engenhão foi em 2017. Naquela ocasião, a igualdade rendeu um jogo histórico. Pela Copa do Brasil daquele ano, os times empataram por 0-0 no jogo de ida das semifinais do torneio. Posteriormente, o Mengão venceu na volta por 1-0 e chegou à grande final.
Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá essa alegria, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Dá uma hypada aí também, que é muito importante. Valeu, muito obrigado! De acordo com informações do portal Mundo Bola Flamengo, 2 jogadores podem chegar na Gávea no ano que vem. Uma dupla teria sido oferecida ao Flamengo para a próxima janela de transferências através do empresário do Arrascaeta. Trata-se de uma dupla uruguaia, Nicolás Fonseca, volante do León do México, e o atacante Matias Fonseca, do Instituto da Argentina. Um detalhe é que as informações sobre o mercado da bola do Flamengo na próxima janela de transferências é que a diretoria do clube está mirando a contratação de um zagueiro canhoto e um goleiro e também um meio de campo. Nicolás Fonseca tem 26 anos, 1,81 de altura, já fez 6 jogos pela seleção uruguaia. É um volante destro de origem, mas pode jogar também de meia central. Está no León do México desde janeiro de 2025 e tem contrato por lá até 31/12/2028. E o seu passe está avaliado no Transfer Market em 3,5 milhões de euros. Já o Matias Fonseca tem 24 anos, 1,81 de altura, é um centroavante destro que está no Instituto da Argentina desde julho de 2025. Tem contrato por lá até 31/12/2027 e o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 350 mil euros. Flamengo de olho em ex-jogador rival carioca para 2026 e a nação aprova. O Mengão já iniciou seu planejamento para a próxima temporada e definiu o zagueiro Nino, atualmente no Zenit da Rússia, como um dos principais alvos para reforçar o seu sistema defensivo em 2026. Segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, o zagueiro agrada a diretoria rubro-negra por sua versatilidade, podendo jogar tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo da defesa. A cúpula do clube vê o ex-jogador do Fluminense como uma opção sólida para o elenco do Felipe Luiz, especialmente diante da possibilidade das saídas naquele setor. Caso Léo Pereira ou Léo Ortiz deixem o clube na próxima janela de transferências, o planejamento do clube prevê a contratação de 2 novos zagueiros entre dezembro e janeiro. O objetivo é iniciar o Brasileirão de 2026, previsto para começar já em janeiro de 2026, com um elenco completo e equilibrado. Ídolo do Fluminense e rival histórico do Flamengo, o Nino conquistou títulos importantes como o Campeonato Carioca, Libertadores e Recopa Sul-Americana antes de se transferir para o Zenit. Os russos desembolsaram cerca de 5 milhões de euros pelo defensor. Além de convencer o clube europeu, o Flamengo vai precisar apresentar um projeto esportivo sólido para atrair o zagueiro, que tem contrato com o Zenit até junho de 2028. No ano passado, o nome do Nino chegou a ser especulado na Gávea, mas o próprio jogador negou o contato com o clube. Era boato, não fui procurado em momento nenhum, nem os meus empresários, afirmou lá o zagueiro. Além do Flamengo, o Vasco também demonstrou interesse recente em contratar o defensor. O desespero da notícia que o Nino poderia vir para o Flamengo tomou conta da torcida tricolor naquela época. E o seu ex-centroavante Fred chegou a ligar para o Nino, pressionando o jogador a não vir jogar no Flamengo de jeito nenhum. A nação rubro-negra aprovou de imediato essa contratação do Nino e aguarda ansiosamente pela sua chegada, que seria um excelente reforço para o nosso elenco. Aí eu te pergunto, você gostaria de ver o Nino aqui no Flamengo? Coloca aí que eu quero saber. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os parabéns para o meu filho querido Eduardo, Duda, rubro-negro doente, que hoje está fazendo aniversário, 5.1, garoto, parabéns Duda, muita saúde, muitos anos de vida, muita paz, tudo de bom para você, meu querido filho. Domingo tem churrasquinho aqui em casa pra gente comemorar junto com a vitória do Mengão em cima do porco. Parabéns, Duda! Tamo juntos, meu querido!
Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de dar uma hypada no vídeo, né? Porque isso é muito importante para o nosso crescimento. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão 2-0, tá bom!